Bom dia, bom dia, queridos, bom dia, meus amados, bom dia com muita alegria, a paz do Senhor Jesus a todos. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E olha, nós aqui de novo, outra vez, glória a Deus, louvado seja Deus por mais essa manhã que o Senhor nos concede para estarmos aqui compartilhando novamente um devocional importantíssimo da parte do Senhor para nós. E hoje nós vamos falar de cinco irmãs valentes, corajosas, determinadas, ousadas, que se posicionaram. Elas estavam fadadas, a viver uma vida mendigando, vivendo de favores, pedindo aqui, pedindo ali, porque elas ficaram, órfãos de pai, já não tinha mãe e o pai delas haviam falecido, E Deus pediu para que se fizesse um levantamento, fizesse um censo naquela época dos moradores, do povo israelita que estava ali próximo de alcançar a terra prometida, Canaã. E assim fizeram aquele levantamento, aquele censo, estavam ali contando todas as pessoas, dividindo a terra em tribos, Quando estavam ali selecionando, todos viram que as cinco irmãs não tinham direito à terra, porque elas eram filhas mulheres, e Zelofeade não tinha tido nenhum filho homem, e por isso elas não herdariam aquela terra pela lei daquele tempo. Era assim que funcionava, a herança só era dada a filhos homens. Mas elas ficaram indignadas, elas falaram: não, nosso pai foi um servo de Deus, sempre justo, sempre honesto, batalhou, e nós temos herança, nós temos sim direito. Ele falaram: não, pela lei vocês não têm direito, vamos riscar o nome do seu pai aqui do livro. E elas: não é justo que o nome do nosso pai seja riscado, vamos falar com Moisés. E elas foram falar com quem podia resolver o problema dela, que muitas vezes, queridos, nós temos algum problema e é um problema muito difícil, até impossível de ser resolvido. Aí a gente vai e fala para um, fala para outro, e aquilo não se resolve e vai fermentando, vai virando uma bola de neve, vai virando um problema maior, não se encontra a solução, e ainda assim você deixa com que o assunto fique correndo para todos os lados, em ouvidos de pessoas, em línguas de pessoas que não podem resolver seu problema. Então elas foram direto para quem poderia resolver o problema delas. Elas foram falar com Moisés, foram ousadas, porque naquela época era muito difícil as mulheres ter acesso a alguma coisa, mas elas sabiam o Deus que elas serviam, elas sabiam o Deus que o pai delas tinha servido, elas sabiam o quanto elas eram honestas e fiéis a Deus, o quanto elas tinham sido justas, no segmento ali com Cristo. Então elas sabiam que tinha um Deus justo para julgar a causa delas. Então elas foram ali, vou ter que correr aqui, queridos. Então foram ali até Moisés, e Moisés falou: bom, é justo o que vocês estão me dizendo, mas eu vou falar com Deus, vou ver o que Deus me fala. E Moisés foi falar com Deus, e Deus falou a Moisés que desse a terra a elas, e não só a elas, que a partir daquele momento em que elas estavam ali, naquele posicionamento de fé, ousadia, coragem, buscando o que era justo, Deus ia fazer justiça não só por elas, mas para todos. Então foi mudada a lei daquele tempo, que as pessoas teriam direito à herança, sim, independente de ter filho homem ou não, as heranças seriam divididas para os familiares dos que tivessem falecido. Então essas mulheres foram tão valentes, tão ousadas, que elas conseguiram mudar a história delas e a história de muitas outras pessoas. Eu vivi uma situação assim há um tempo atrás, onde a minha advogada dizia que eu não tinha direito, de um terreno que nós havíamos comprado, porque no decorrer daquele tempo que a gente estava pagando, já há 4 anos e meio pagando, apareceu 2 donos e nós queríamos pagar uma parte para um dono, uma parte para o outro, não quiseram entrar no acordo e não quiseram receber. Assim nós colocamos em juízo, para pagar em juízo, e a nossa advogada dizia que a gente não tinha direito naquele terreno, mas porque
o contrato que a gente tinha feito era nulo, né? Porque o moço era casado e a esposa dele não tinha assinado na época. Então, porque perante a lei, perante o juiz, aquele contrato não valia nada, era um contrato de compra e venda que eu tinha assinado, eu e o dono do terreno, e o meu esposo e a esposa dele não tinham assinado. Então, ela falou: não adianta, vocês, essa causa de vocês é perdida. E eu e meu esposo não aceitamos, nós falamos: não, nós estamos agindo de boa fé, nós fomos justos até aqui, nós não lesamos ninguém para ter direito, né, a esse terreno, no caso. Então, em nome de Jesus, eu falei para a doutora advogada: nós temos o advogado dos advogados, doutora, me desculpa, mas essa causa já é ganha pelo nome de Jesus, pela fé. Não importa que a lei diga que esse contrato é nulo, quem vai julgar a nossa causa é o juiz dos juízes, é o Senhor Jesus. E quando nós chegamos perante a juíza, realmente aquela causa foi ganha por nós, e a nossa advogada aplaudiu de pé a juíza, falando: meritíssima, meritíssima, nunca vi uma audiência ser conduzida com tanta sabedoria. Então, queridos, já o tempo vai avançando, por isso estou correndo. Então, eu quero dizer o que para vocês? Que mesmo que exista uma lei na terra, né, dizendo que você não pode, que você não tem direito, que você não consegue, né? Se você estiver agindo de boa fé, se você estiver sendo justa, você tem o justo juiz, que é Jesus, que luta e julga a sua causa, como julgou a nossa, como julgou essa causa dessas irmãs, filhas de Zelofeade. Então, queridos, posicionamento, fé, firmeza, e você vai receber a vitória. Vamos para a nossa leitura correndo aqui, que fala assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade e disseram: nosso pai morreu no deserto, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dar-nos a propriedade entre os parentes de nosso pai. Números 27, 1, 4. Então, essa é a palavra de número 27, 1, 4, que fala sobre essa história das filhas de Zelofeade. A leitura diz assim: nessa passagem, 5 irmãs estavam reivindicando sua herança, mas pela lei naquele tempo elas não teriam direito, pois seu pai não teve filhos homens. Elas poderiam ter simplesmente desistido, porém não foi o que fizeram. Mas não pense que elas transgrediram a lei. Pelo contrário, levaram sua causa até Moisés, que consultou a Deus, e ele julgou em favor delas. Essas mulheres agiram com uma tamanha ousadia e autenticidade a ponto de fazerem Deus mudar decretos anteriormente estabelecidos para que elas recebessem a justiça para sua causa. Aprendo com isso que Deus age em favor daqueles que agem com fé e se posicionam. Em contrapartida, se elas tivessem ficado paradas, não teriam recebido aquilo que lhes pertencia por direito. Entenda que nossas atitudes, escolhas e obediência têm poder de mover os céus e mudar realidades que estão diante de nós. Muitas vezes nos deparamos com situações que podem nos chatear, mas não podemos permitir que esses sentimentos nos levem à murmuração ou à revolta. Devemos fazer como essas 5 irmãs e buscar a solução por meio de uma fé ousada e autêntica, porque assim atraímos os céus em nosso favor, pois realidades não são transformadas pela murmuração, mas sim pela ação. Talvez você pense que a sua situação não tem mais solução, ou que é impossível o cenário mudar, mas eu quero encorajar você a confiar e clamar aquele que pode todas as coisas. O mesmo Deus que mudou a lei para ser justo e abençoar as 5 irmãs está com você em todo o tempo e tem prazer em entregar o que é melhor para os seus filhos. Por isso, posicione-se em fé e obediência, clame a Deus e Deus ouvirá e intervirá. Olha que lindo, queridos. Se eu e meu esposo tivéssemos aceitado aquela sentença que a advogada estava dizendo ali, que não tinha jeito, que era perdida a causa, que era para a gente desistir, nós não teríamos alcançado a terra prometida, mas louvado seja Deus, fomos ousados, valentes, corajosos, nos posicionamos, fomos pagar tudo em juízo, a juíza decidiu tudo e foi uma bênção, graças a Deus. E nossa palavra, a nossa frase de hoje é: obediência, fé e atitude são alicerces para viver o sobrenatural. Obediência, fé e atitude são alicerces
para viver o sobrenatural. A nossa palavra-chave de hoje é ousadia. E olha o que está escrito em Efésios 3:12. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança, né? Olha que linda palavra. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Nós temos acesso a Deus e temos toda a confiança no que como nós estamos agindo honestamente, corretamente, e que o Senhor, o justo juiz, julga a nossa causa e nos dá vitória. Queridos, quero fazer uma oração rapidinho com vocês. Me perdoe falar tão corrido, que são tantas coisas para falar hoje. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti hoje com o coração aberto e com uma fé. Senhor, assim como as filhas de Zelofeade se posicionaram com coragem e confiança, nós também queremos nos posicionar no caminho que o Senhor tem para nós. Dar-nos forças para tomar decisão certa, sabedoria para discernir os seus propósitos e coragem para avançar diante do impossível. Aos olhos humanos, Senhor, que nós nunca, Senhor Jesus, nos esqueçamos que o Senhor é o justo juiz, o nosso defensor e a nossa justiça, e que estar, Senhor Jesus, no teu posicionamento é estar em segurança e em paz. Ajuda-nos a ser firme, a falar com clareza e agir com ousadia, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. Que possamos, Senhor Jesus, valentes, ser corajosos, ser ousados, nos posicionarmos, Senhor, nas situações das nossas vidas, Senhor Jesus, sabendo que temos um justo juiz que julga as nossas causas e que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Graças te damos, Pai, por mais essa manhã maravilhosa, por mais essa revelação do Senhor para os nossos corações, Pai. Abençoa, alcance, Senhor Jesus, a cada pessoa que acompanha esses devocionais e enche, Senhor, de fé, enche de ousadia, enche de sabedoria, enche do teu direcionamento, Pai. Dá a elas um posicionamento firme para vencer e alcançar a vitória em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Desculpem, queridos, a correria de hoje. Ler rápido, falar rápido, orar rápido, é que o tempo já avançou. Mas fiquem com essa palavra maravilhosa do Senhor para os nossos corações hoje. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.